Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, o amor misericordioso de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, que aqui na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. E foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é o Rei Altíssimo, muito acima do universo. Deus é o Rei Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Eva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é o Rei Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclamam o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória.
Deus é o Rei Altíssimo, muito acima do universo. Porque só vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é o Rei Altíssimo, muito acima do universo. Aleluia, 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 aleluia. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a esta montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram, revestidos de glória, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos assentar. Nós vimos o quanto essa montanha é alta. Portanto, isso não era nenhum impedimento para que Jesus subisse com os seus discípulos a essa montanha para rezar. A montanha é o lugar do encontro com Deus. A montanha é o lugar da revelação de Deus. É no Monte Horebe que Moisés encontrou o Senhor, aprendeu a conhecer o Senhor. Um Senhor, um Deus próximo, um Deus que ouve, que vê,
que conhece e que sempre decide agir em favor do seu povo. Capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus se manifesta desta maneira: eu vi, eu conheço, eu ouvi os clamores do meu povo escravo no Egito e decidi libertá-lo. Um Deus próximo, que não obstante estar nas alturas, não se distancia do seu povo. Um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que conhece. O esforço de subir a montanha, de se distanciar, é o esforço de poder encontrar Deus. E certamente, num momento de crise da missão de Jesus, Jesus sabe que as pessoas não compreendem a sua missão, confundem a sua missão. Daqui a pouco nós vamos a Cesareia de Filipe. Quem dizem os homens que eu sou? No caminho para Cesareia, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? É uma pergunta cuja resposta, certamente, Jesus intuía, sentia que, embora as pessoas o colocassem como uma pessoa honorável entre os profetas, não chegavam a compreender a sua identidade profunda e nem, na linguagem de São João, aquilo que ele fazia era um sinal que remetia absolutamente a Deus. Talvez as pessoas o enquadrassem exclusivamente como um taumaturgo, capaz de realizar obras maravilhosas, mas não reconheciam nele, pelo menos muitas das pessoas, o Messias propriamente dito. É um momento de crise que é preciso, não é? Que é preciso repensar a missão, que é preciso repensar a sua opção. No Evangelho de Lucas, que é o texto que a gente ouvia, alguns versículos depois, o evangelista, no versículo 51 do mesmo capítulo 9, de onde nós lemos o relato da transfiguração, utilizará essa frase solene: tendo chegado o tempo da sua, literalmente a palavra é essa, da sua ascensão, em que ia ser tirado deste mundo, Jesus endureceu a sua face para subir para Jerusalém. É a partir deste momento que certamente Jesus sobe para Jerusalém e decide ir a Jerusalém, propriamente dito, para a sua, como nós dizíamos em Jerusalém, para a sua última Páscoa. E o texto diz que na sua oração sobre este monte, que é o lugar da revelação de Deus, o lugar da revelação do mistério de Deus, o lugar da revelação da vontade de Deus, Jesus é transfigurado, não é? Suas vestes se tornam brancas, o seu rosto resplandecente e assim por diante. E uma nuvem o encobriu. São fenômenos que a gente encontra na Epifania também do Sinai e que nos ajuda a compreender isso. É Deus que se revela e é Deus que revela a identidade de Jesus. Este é o meu filho. A voz interpreta todo o fenômeno físico, visual, não é? Da nuvem, o sinal do mistério de Deus. Lembra que o povo de Deus, como quando caminhava no deserto, para que ele não se perdesse, era conduzido pela nuvem, o modo de dizer da presença de Deus, e à noite, na escuridão, essa nuvem se tornava como que uma coluna de fogo que iluminava, não é? O caminho do povo. Quer dizer, de fato, efetivamente, a nuvem é um sinal da presença de Deus, do mistério de Deus que envolve a todo, que envolve o seu filho e também envolve os discípulos que têm medo da nuvem, têm medo de ver o rosto de Deus, porque se o vissem, segundo, não é, a tradição bíblica, eles morreriam. Mas a voz interpreta toda essa epifania ou teofania, nós podemos dizer, de Deus.
interpreta dizendo exatamente aquilo que Jesus é: o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, de fato, o Messias escolhido. Curioso que no texto do Evangelho, se a transfiguração do Senhor é a revelação da identidade de Jesus para os discípulos, do ponto de vista narrativo, a ressurreição, a transfiguração, onde ela é posta, ela deve ser para os discípulos e para o leitor do Evangelho um encorajamento para entrar na paixão do Senhor sem esmorecer, sem perder o ânimo, pois a morte não é a última palavra da vida do Senhor, não é? Mas dizer que Jesus apareceu aí conversando com Moisés e Elias significa, em primeiro lugar, não é? Que Jesus é o símbolo da sua própria ressurreição. Moisés e Elias que já estão na glória de Deus Pai. E, ao mesmo tempo, é por assim dizer, o atestado de todo o Antigo Testamento, representado pela lei, não é? E os profetas, é o testamento de que, efetivamente, Jesus é o Messias. Mas eu acho que aqui tem um outro elemento e último, que eu gostaria de observar, muito importante. O Senhor traz no seu próprio corpo, nós poderíamos dizer, a marca da sua pertença a Deus. Não é? Quem é de Deus não precisa dizer que é de Deus. Traz no seu corpo, traz nas suas atitudes, traz no seu olhar a marca de Deus. Uma vez, perguntando a um senhor como é que ele sabia, um senhor muito simples, como ele sabia que alguém era de Deus, ele diz assim: padre, é como quando a gente come uma cebola. Não precisa dizer para ninguém que comeu a cebola. Basta estar perto e a gente sente. Não é? A gente traz no corpo a marca da nossa pertença. Acho que esse é o grande desafio para nós. Trazer no corpo, nas nossas atitudes, a marca da nossa pertença. A marca da nossa comunhão, que é anterior à nossa palavra, como o Senhor. Um rosto translúcido, não é? Toda essa coisa, não é? As vestes brancas, brilhantes, um sinal de sua pertença, de sua profunda comunhão com o Pai, propriamente dito, que, por sua vez, testemunha da identidade profunda de Jesus de Nazaré. Este é o meu filho amado. É o Messias, propriamente dito, o ungido, o prometido. Pedro, como sempre, diz: vamos armar 3 tendas, porque não sabia o que dizer, ao invés de ficar calado, né? Não sabia o que dizer. É desconcertante certas coisas, e ao invés de refletir sobre o mistério, não é? Jesus não subiu na montanha para permanecer na montanha, mas para que a experiência da montanha o sustentasse no seu caminho. Seu caminho. A comunhão com o Pai, renovada nesta montanha, o sustentasse para subir para Jerusalém, para enfrentar a sua paixão e a sua morte cruenta, mas não para terminar aí, mas para, de fato, ser ressuscitado depois pelo Pai. Ninguém sobe na montanha para permanecer. Sobe para poder descer transfigurado, com a marca da nossa pertença a Deus. Nós podemos, não quero dar uma lição de moral, rezar, não é? Uma quantidade de horas,
mas depois as nossas atitudes, os nossos gestos, não é? As nossas palavras não correspondem à nossa pertença. Não correspondem. Não corresponde talvez àquilo que a gente quereria, não é? Quereria ter podido conquistar. Muito pelo contrário. Em muitas ocasiões, nossas atitudes, nossas palavras, nosso estilo de vida contradiz o que nós desejaríamos que fosse a nossa pertença. Nós não reconhecemos os valores, chamemos assim, do Evangelho na nossa vida, nem essa nossa comunhão profunda com Deus, esse nosso vínculo, essa nossa pertença a Deus. Estando aqui sobre esta montanha, não é? O sol nos ilumina aqui, não é? Nós estamos protegidos, não é? Uma tendazinha de Pedro aqui não ficaria de pé com esse vento, né? Pode pôr pedra, pode que não se sustenta, não é? Nós somos todos peregrinos e a gente precisa levar a marca de nossa pertença ao descer dessa montanha. Como o mundo precisa da nossa vida também transfigurada, das marcas da nossa pertença. Jesus experimentou isso na sua paixão, essa serenidade de enfrentar a morte, de enfrentar a sua paixão, não obstante o gigantesco sofrimento, mas pelo seu enraizamento em Deus. Que Deus nos conceda essa graça, que Deus nos transfigure pelo seu amor e que nós mesmos saibamos encontrar no dia a dia da nossa vida as montanhas onde a gente toma distância de tudo para poder, de fato, não só mergulhar no coração de Deus, mas permitir que Deus toque no nosso coração, a fim de que a nossa vida seja a expressão de nossa pertença, de nossa pertença, de nossa comunhão. Não existe vida cristã autêntica sem essa marca da pertença que Deus imprimiu no seu Filho e que Deus imprime em nós. Aliás, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa pertença nós precisamos levar no dia a dia, através dos nossos gestos, da nossa palavra. E isso certamente resplandece e há de resplandecer no nosso olhar. Que Deus nos dê essa graça de podermos cultivar, através da leitura constante e meditação constante de sua palavra e da oração, essa nossa pertença, a fim de que, a exemplo do Senhor, a nossa vida seja transfigurada por Deus. Lembra do livro do Levítico? Santificar-vos-ei, não vos torneis vós mesmos impuros. Quem nos santifica é Deus. E para nós, quem nos santifica é a ação do Espírito Santo que age em nós. É Ele que nos torna santos. Portanto, que Deus nos abra à ação do seu Espírito. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas, pela gloriosa transfiguração do vosso Filho, e purificai-nos das manchas do pecado, no esplendor de sua luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da Igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, naquela última ceia tomou o pão em suas mãos, vos deu graças, Deus Pai de misericórdia, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim daquela última ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos, vos deu graças novamente, Deus nosso Pai, e passou o cálice a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por vossa bondade, pois nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, peregrina e presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pierre Batista e com todos os que, pelo batismo, chamastes a servir vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, que em razão de sua fé morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, por quem nos é dada a vida. É Ele que tira o pecado do mundo. A comunhão no corpo e no sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo e sangue de Cristo. Homem que não anda Sim, do corpo e sangue de Cristo. conselhos dos perversos, Corpo e sangue de Cristo, não entra no caminho dos malvados, corpo e sangue de Cristo. nem junto aos zombadores vai Corpo e sangue de sentar-se. Cristo.
nobis pregustat, mortis in examine. O Iesus dulcis, o Iesus vivens, o Iesus, Filii Mariae. Oremos. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Duas coisas antes da bênção. Quando a sua missão precisa ser repensada, Jesus não recorre a artifícios. Ele recorre ao Pai, subindo nessa montanha. Quantos dias deverá ter passado aqui em oração? Não foi uma subidinha na van e descer. Certamente, para subir aqui, deve ter permanecido vários dias. Quando a sua missão precisa ser repensada, quando a sua vida, as suas opções precisam ser repensadas, ele sobe aqui. Lembra que eu disse? A missão de Jesus é algo que ele pensa, programa, fruto da sua comunhão com o Pai. Na nossa vida também, minha gente. Quando a gente está meio balançado, vamos chamar assim, não procura artifícios, só vai aumentar o balanço. A gente sabe quem procurar. Segundo, eu gostaria simplesmente, pode esquecer tudo que eu disse, tudo que eu coloquei para pensar, o mosaico para ser juntado mais tarde. Nós precisamos, na nosso dia a dia, por atitudes, por gestos e por palavras, transmitir a nossa pertença. Nossa pertença. Uma pertença que está impressa no nosso coração. Assim como Cristo transfigurado revelava a sua pertença. Ele trazia em si a imagem do Pai. Não é à toa que no Evangelho de São João, no capítulo 14, diante do pedido de Filipe, não o maestro, o outro, anterior a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz, há tanto tempo estou convosco e ainda não compreendeis que quem me vê, vê o Pai. O Senhor traz em si a imagem do Pai. Que nós também possamos revelar a imagem do Cristo impressa em nosso coração. Terceira e última coisa. Literariamente falando, esse texto da transfiguração é uma prolepse, uma antecipação da paixão, morte e ressurreição do Senhor para encorajar os discípulos. Que nós desçamos dessa montanha encorajados, para poder enfrentar as dificuldades da nossa existência e de testemunhar a nossa fé também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém. Que o nosso rosto resplandeça a luz de Deus, na alegria, na força, no ânimo do Cristo ressuscitado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.